Meus queridos, é claro que os discípulos que rodeavam Jesus estavam preocupados com qual é a melhor forma de orar. Eles queriam saber. Jesus era um homem de oração. Eles viam Jesus constantemente orando todos os dias. Jesus se retirava para orar sozinho, longe. Eles ficavam de longe, sabiam que não podia incomodar, mas eram testemunhas dele. É claro, queriam saber, Senhor, a gente também quer orar. Aí Jesus foi e mostrou um padrão. Até algumas pessoas acham que fazem isso aqui é uma reza, né? Recitam o título, a oração do Pai Nosso, que na verdade aqui não é uma oração, é um padrão onde Jesus mostra os elementos que devem constar na oração, que nós sabemos tão bem, certamente todos os cristãos sabem decorado, mais ou menos, né? A gente vê até em movimentos ecumênicos que não tem uma denominação, quando fala, vamos orar o Pai Nosso, todo mundo sabe, independentemente da fé que professa, todo mundo sabe, mas aqui existe embutido nesse texto uma realidade que merece a nossa atenção. Quando Jesus começa dizendo assim, Pai Nosso, ele está pressupondo que quem vai orar é filho de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que podem falar com Deus. Deus não fala com pecadores. Deus não ouve estranhos. Deus criou o homem para a sua glória, mas o pecado o afastou do seu coração. O pecado fez com que o homem perdesse todos os seus direitos, inclusive o direito de orar. O profeta Isaías diz que por causa dos nossos pecados houve uma grande separação entre nós e Deus. Não é possível ao homem falar com Deus. Mas Jesus abriu esse caminho para que nós pudéssemos falar com o Senhor. Nós podemos em nossos lares, como é bom, né? Quando a gente está angustiado, com problema, feliz, quando a gente tem, qualquer que seja a nossa situação especial, nós temos o privilégio incomparável de poder chegar no nosso quarto, fechar a porta, se ajoelhar e falar com Deus, sabendo que Ele ouve, Ele está presente, escutando. Isso é um privilégio indescritível. Não temos com que comparar esse privilégio. É por isso que algumas pessoas não acreditam nessa possibilidade. Os não crentes não entendem que nós falamos com Deus. Às vezes até questionam assim, isso é muita prepotência, achar que esse crentinho lá, insignificante, que não é ilustre, não é nada, vai falar e Deus ouve, porque ele não conhece a palavra de Deus. Jesus disse, vinde a mim, e Ele é o caminho, não há outro meio de falar com Deus, e nós achamos o caminho. Nós podemos falar com Deus por causa de Jesus. Porém, para isso, nós temos no ensinamento de Jesus, a gente vê que não é somente ensinar a orar. Ele estava também ensinando que tipo de gente, que tipo de crente pode falar com Deus. É claro que os filhos de Deus, essa semana nós estávamos discutindo aqui a respeito da filiação de Deus. E muitos irmãos, através do WhatsApp, estavam me perguntando a respeito disso, porque Jesus é o Filho de Deus, unigênito. Não é um dos filhos de Deus, é o Filho de Deus, unigênito. E por causa de Jesus, nós nos tornamos filhos por adoção do Senhor. Somos filhos adotados por Deus. Filhos adotados também são queridos, amados. A Bíblia nos diz que Deus nos amou de tal forma que mandou o seu Filho unigênito nos buscar. Então, não diminui o nosso privilégio de sermos filhos adotados, não. Participamos da vida do nosso Senhor. E o Filho unigênito de Deus, a primícia dos filhos de Deus, é o nosso Senhor Jesus, com quem nós convivemos, o Senhor que abriu o seu espaço, vamos dizer, o seu palácio, para que vivamos com Ele. Vivemos na graça de Jesus por causa disso. Então, para nós orarmos, nós precisamos observar os conselhos de Jesus. Nesse trecho, no padrão de oração que Jesus ensinou, nós podemos dividi-lo em duas seções básicas. A primeira delas é um pedido sobre o reino de Deus. A oração, a palavra de Jesus começa dizendo, Pai nosso que estás no céu, que
que está, ou seja, em todos os lugares. Céu é cosmos no grego, que significa todo lugar. Deus que está onipresente, o Senhor que é o nosso Pai, a quem eu me esforço para ser filho, para merecer ser filho. E começa: venha a nós o teu reino. Ou seja, o Filho de Deus prioriza o reino de Deus. O próprio Jesus nos ensina que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O início da nossa oração devia ser olhando para o reino de Deus. Nós devíamos ter como nosso maior objetivo, mais evidente objetivo, o reino de Deus. E filhos de Deus são assim. Nós talvez falhemos nessa nossa prerrogativa de filhos porque somos imaturos, somos como bebês. Os bebês não têm consciência do seu futuro, não têm consciência. A gente estava orando aqui pelas Heloísas, né? Elas não sabem nem o quanto os pais delas as amam. Elas não têm consciência. Tem lá o becinho, a mamadeira, tem as coisas que ela gosta, mas ela não entende o quanto ela é preciosa, o quanto ela é importante, o quanto ela tem um futuro pela frente. Não entendem, as crianças não entendem. Assim somos nós hoje como crentes. A nossa visão de reino é muito curta, limitada, e muitas vezes nós priorizamos coisas que podemos ver, coisas da necessidade imediata, coisas da nossa vontade própria, dos nossos planos, nossos sonhos, aquilo que a gente considera melhor. Às vezes a gente se ilude muito, né, com o que é melhor, com o que é pior. Temos uma escala de valores, ouso dizer, irmãos, frágil em sua estrutura, quando nós valorizamos demais isso e aquilo, e a gente vê que podemos ser flagrados em colocarmos essas coisas acima do reino de Deus, deixando de ser filhos de Deus. Porque o Filho de Deus, unigênito, só prezava pelo reino de Deus. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele dizia: o meu trabalho é fazer a vontade do meu Pai. O que eu estou dizendo porque foi meu Pai que mandou dizer. Quem olha para mim vê o Pai. Jesus não estava dizendo que Deus tem aquele formato humano, não. Ele estava dizendo que Deus, que ele expressava plenamente a vontade do Pai. Ele não tinha vontade própria. Ele não tinha querer. O querer dele era a vontade de Deus. Então nós, como filhos adotados pelo amor de Jesus, temos que ser igual a ele. Temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E isso como? Fazendo a vontade de Deus. Na própria palavra de Jesus ele diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Onde quer que nós estejamos, temos que expressar a vontade de Deus. É isso que declara para o mundo que nós queremos, em primeiro lugar, o reino de Deus. É buscar fazer a vontade de Deus. E é claro que aqui tem um desafio, né? Qual é a vontade de Deus? Como saber a vontade de Deus? É claro que os jovens que estão comigo desde a adolescência, já são agora jovens maduros, sabem muito bem como buscarmos a vontade de Deus. Orando em comunhão com o Senhor e conhecendo a sua palavra. É simples. Não é uma coisa fantasmagórica. Hoje a gente vive num mundo que valoriza mais o fantasma do que a realidade. Mas Deus não é fantasma, Deus é realidade. E conhecer a sua vontade é simples. Ele nos deixou a Bíblia, a palavra dele, registrada, sem nenhuma necessidade extra-bíblica. Não precisamos de revelações especiais, não precisamos de profetas, de homens de Deus fantásticos. Precisamos de gente que saiba ler a palavra de Deus. E nós temos então acesso à vontade de Deus. Vamos expressar nosso desejo de fazermos a vontade de Deus, de querermos agir como Deus quer. E com questionamentos pequenos, irmãos, aquelas coisas assim: eu acordo de manhã, o que Deus quer que eu faça hoje? E a gente começa o nosso dia orando: Senhor, o que devo fazer? Como devo agir? Como devo responder aquilo? Como eu devo enfrentar isso? Como eu devo me sentir em relação a isso?
Então, no nosso dia a dia simples, nós manifestamos o nosso desejo de fazer a vontade de Deus. Quem ama o reino de Deus quer fazer a sua vontade. Não vai ficar esperando para depois do dia do juízo, eu vou fazer a vontade de Deus. Não, esses não são os filhos de Deus. Esses são todos. Todos, depois do dia do juízo, vão saber a vontade de Deus. Mas nós, filhos de Deus, que podemos orar, falar com o nosso Pai Celestial, o nosso Pai onipresente, que está no meu quarto e no seu, que está nas nossas mesas, no nosso santuário, está nas nossas vidas, nos nossos corações, que ouve a nossa oração. Ele quer que nos comportemos como filhos, que buscam o seu reino todos os dias, que desejam a chegada do seu reino. Jesus nos diz, a expressão de Jesus é: venha o teu reino. Desejamos o reino de Deus. Vivemos no reino das trevas aqui na terra, no reino do engano, do pecado, que não nos interessa mais. Não queremos mais essa vida, queremos o reino de Deus. Filhos de Deus querem o seu reino em primeiro lugar, acima de qualquer outra coisa. Aí a gente tem que olhar com o coração assim: o que é que eu mais desejo hoje? E se a resposta não for o reino de Deus, precisamos crescer, precisamos orar mais, precisamos mais da palavra de Deus, precisamos ser pastoreados pelo Senhor, por Jesus. Quem pastoreia a nossa vida é Jesus. Os homens de Deus que Deus coloca encabeçando nossas igrejas são seus servos para nos orientar no pastoreio. Porque a ovelha que não pode ser pastoreada por Jesus não é ovelha. Não, é outro tipo de bicho lá. Mas quando Jesus ilustrou como ovelha, ele tinha em mente um animal dócil, um animal que não tem armas, que nunca agride. Filhos. Deus quer filhos que o amem, que estejam todos os dias desejando o reino de Deus, a chegada do reino de Deus. E aí, depois de conscientes disso, depois de nossas autoanálises, depois de nossas averiguações sobre nossos corações, o quanto nós amamos o reino de Deus, aí nós passamos para a segunda parte da oração, quando Jesus fala das nossas necessidades humanas, nossas necessidades físicas. Nós temos corpos físicos, estamos nessa terra por uma necessidade, precisamos estar aqui, não nascemos por acaso, isso fazia parte do projeto de Deus. Então nós temos necessidade do nosso alimento, a necessidade da manutenção de nossos corpos. Quando ele fala no nosso pão de cada dia, nos lembrando da nossa dependência dele, não diz: me dê um estoque de pão para o ano de Deus. Não foi assim que Jesus nos instrui na oração. Ele diz: me dê um pão a cada dia. Amanhã é outro problema, amanhã pertence ao Senhor. Hoje eu preciso que o Senhor me dê todos os meios materiais. Esse pão aqui nem é aquele pão da padaria, claro que não. Significa todas as coisas materiais que nós precisamos. Para quê? Para servir ao reino de Deus. Todas as coisas materiais não é somente pão, né? É um monte de coisas que a gente precisa: de água, de carro, de roupa, de casa. A gente precisa dormir, faz parte da nossa estrutura biológica, e para dormir tem um custo. A gente precisa de um lugar seguro, um lugar adequado, precisamos de 1000 coisas. Então esse pão aqui simboliza todas as nossas necessidades materiais que nós precisamos para poder sermos filhos de Deus que amam o seu reino e fazem a sua vontade. Uma pessoa morrendo de fome, com sede, ele vai falhar em fazer a vontade de Deus. As nossas carências materiais prejudicam a nossa vida espiritual. E é por isso que Jesus nos instrui a buscar no Senhor aquilo que necessitamos. Precisamos estar nutridos, abastecidos, equipados. Para quê? Para servirmos ao Senhor, para buscarmos a sua vontade, buscarmos o seu reino. E continua nas outras nossas necessidades, né? O pão, além do pão nosso, ele fala que perdoa-nos os nossos pecados. Perdoa-nos porque nós somos pecadores. Todos os dias erramos.
E talvez o crente que pense que não erra todo dia, ele seja o pior dos pecadores, porque não sabe reconhecer o seu pecado. Precisamos do perdão de Jesus. O perdão de Jesus não foi um acontecimento lá na cruz, ali foi o gesto que nos salvou. Mas o perdão de Jesus é uma constância em nossas vidas, como o ar. Eu respirei fundo, agora pronto, eu posso passar os próximos anos sem respirar? Não, eu preciso continuar respirando, eu preciso continuar me alimentando, eu preciso do perdão de Jesus. Quando nós não perdoamos os outros, é porque não estamos pedindo perdão pelas nossas faltas. É por isso que Jesus traz uma associação aqui. Perdoa-nos as falhas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqueles que nos ofendem, aqueles que nos agridem, aqueles que não gostam da gente. Tem gente que não gosta da gente, não é? Tem. Eu tenho um monte, eu não sei você. Talvez aqui a gente seja muito amado, mas eu sei que tem gente que não gosta de mim, que não vai me tratar bem. Eu não sou bem-vindo em alguns lugares, mas eu preciso perdoá-los. Eu tive uma experiência na vida, compartilhei com os irmãos há um certo tempo, de um homem lá que não ia com a minha cara, não gostava mesmo de mim de jeito nenhum. E eu comecei, o pastor disse, olhe por ele, olhe por ele. E eu comecei a orar para aquele homem que não gostava de mim. E é claro, o Senhor vai trabalhando a vida dele, e acabou que ele precisou conversar comigo por uma necessidade lá, e descobriu que nós éramos grandes amigos, até hoje somos grandes amigos. Então, perdoar aqueles que nos ofendem, abre o caminho para o perdão do Senhor. Não somente para o meu coração, mas para o dos outros, o dele. O nome dele é Raul Mendes. Hoje ele é um diácono da igreja lá em São Miguel Arcanjo. Somos amigos para sempre. Quando o reino de Deus for implantado em todos os lugares, nós vamos trabalhar juntos. Não existe a inimizade no coração do crente. Por quê? Porque fomos perdoados. Somos perdoados por Jesus. Não fomos perdoados antigamente, nós somos perdoados. E é por isso que Jesus nos incita a orar pedindo perdão. Hoje de manhã eu falhei de casa até aqui, eu não sei quantas vezes. O Senhor sabe. O Senhor tem a sua visão perfeita, conhece nossas falhas. E Ele continua dizendo também, pedindo também que o Senhor nos ajude a nos livrarmos das tentações. Livra-nos do mal. Livra-nos das coisas que podem enfraquecer a minha fé, das coisas que podem manchar a minha vida de crente, das coisas que podem atrasar o meu processo de santificação. Nós estamos num mundo complicado, ruim. O mundo jaz no maligno. Então é claro que nós podemos nos contaminar. E é claro, Jesus nos orienta a buscarmos no Senhor a sua provisão, não somente para as coisas materiais que necessitamos, mas também para as nossas necessidades espirituais. Somos dependentes da ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos nos libertar das coisas que nos prendem no mundo, das coisas que nos enganam, das coisas que podem atrapalhar a nossa vida de filhos. Então, meus queridos, quando Jesus ensinou aquelas pessoas a orar, ele estava falando com filhos de Deus, não estava falando com estranhos, estava falando com gente que tem esse padrão de comportamento, gente que tem esse estilo de vida. E nós então precisamos, como bons crentes, como servos do Senhor, buscarmos, avaliarmos se o nosso estilo de vida é compatível com a vida do Filho de Deus. Antes de orar, nós devemos olhar para os nossos corações, nossas mentes, devemos olhar para a nossa estrutura emocional, nossa estrutura espiritual, como está a minha vida diante do Senhor, como está a minha vida diante da obra de Deus, da igreja de Jesus, como está a minha vida no coração de Deus. E então averiguar, eliminar as coisas que nos afastam da nossa condição de filho, eliminar as coisas que mancham a nossa família divina, nos purificarmos e nos curvarmos ao Senhor. Para quê? Para chamá-lo Pai Nosso. Meu Pai querido, Jesus dizia, Abba Pai, é como chamar papai hoje. E como é bom nós podermos chegar nesse nosso momento de oração e dizer, Senhor nosso Deus, meu Pai querido,
abençoe a minha vida. A oração do Filho de Deus. Então que Deus nos abençoe, nos capacite a buscar em nossas vidas as coisas que atrapalham a nossa filiação com Deus, para que o nosso Pai nosso seja legítimo, seja verdadeiro e seja escutado pelo Senhor Deus com alegria em seu coração. Amém? Vamos então orar, queridos. Eu convido a todos a mais uma vez ficarmos de pé para falarmos com o nosso Deus.